se criou uma realidade virtual. O paciente acha que todo mundo tem o mesmo resultado. Não é assim na minha área, não é na cardiologia, não é nos dentes da Ana. A biologia tem um comportamento de curva de Gauss, né? Até os resultados são diferentes. Tudo. Né? Tem gente que responde de um jeito, outro não responde nada. A maioria responde de um jeito padrão, dois desvio padrão, 95% se distribui na forma mais comum. Mas tem os extremos, né? A medicina é feita por médias, né, Oscar? O que é pressão arterial normal? É a média do que todo mundo tem, né? É difícil a gente explicar isso para o paciente, porque normalmente o paciente chega na clínica e ele quer ter o mesmo benefício do outro. Não é matemática, né? Não é matemático. E o que eu sempre digo para o paciente é o seguinte, olha, é a coisa mais engraçada, porque quem nunca teve queloide pode ter. Quem sempre teve queloide, que é uma cicatriz hipertrófica de má qualidade, pode não ter. Então, quando eu faço uma cirurgia, o meu resultado, a minha cicatriz, o meu resultado de tratamento ginecológico, cardiológico, odontológico, depende de vários fatores. Primeiro, de como o médico faz. É óbvio que nenhum médico, ninguém fez medicina para lhe tratar mal, ou ninguém vai fazer um tratamento de má qualidade. Errar, né? Ninguém quer errar. Quem é que quer dizer, olha, ficou ruim porque eu fui incapaz? Ninguém quer errar, né? Essa era uma outra dificuldade quando eu atendia no pronto-socorro, que às vezes a gente passava 5, 6 horas costurando uma paciente que tinha batido com o rosto no para-brisa do carro e ela queria ficar igual a outra que fez cirurgia de face com cortezinho escondido. Não existe, né? Então, primeiro, depende, claro, de como o médico faz o tratamento, depende de como o paciente cuida. Também não se imagina que o paciente vá fazer um procedimento ou que vá fazer um tratamento, não vai deixar de tomar o seu remédio, ou que vai fazer uma cirurgia e vai abrir os pontos. Né? Então, se imagina que o paciente vai cuidar. E de um terceiro fator que independe da nossa vontade, nem da do médico, nem da do paciente, que é como o organismo reage naquela época. E a gente sabe que cada organismo reage de forma diferente. O objetivo esse, da gente discutir justamente o envelhecer com qualidade, na verdade, hoje em dia se fala muito em anti-envelhecimento, não é nem envelhecer. Então, se usa muita medicação, ou tem se usado muita medicação para postergar um tratamento, postergar uma cirurgia. Na tua área, Carlos, o que existe assim de anti-envelhecimento? O que tu considera que faz com que a paciente feminina envelheça mais devagar? Acho que se a gente pudesse dar um conselho, é o que o Oscar falou antes, que é a atividade física. Isso é uma coisa que a gente percebe em toda a qualidade de vida da mulher, né? Pacientes que têm uma atividade física regular, elas demoram mais a manifestar aqueles sinais de envelhecimento mesmo. E já que nós vamos falar de uma última perguntinha rápida antes do comercial, já que nós vamos falar de atividade física, tem um mito para as mulheres que é o pompoarismo, que é o exercício pélvico. Funciona, não funciona e que a partir de idade a gente deve fazer? Assim, tem muito mito em relação ao pompoarismo, né? Todo exercício da musculatura pélvica ajuda na sexualidade da mulher, ajuda em relação a que a gente chama das distopias, que é quando bexiga caída, útero caído, porque fortalece aquela musculatura da pelve da mulher, um assoalho, a gente chama de assoalho pélvico, uma musculatura que tem ali embaixo. Então, tudo que você vai exercitar aquela musculatura ajuda, como eu falei, na resposta sexual, porque tem um melhor controle da sua musculatura ali da vagina, né, da entrada da vagina, e em relação a conseguir segurar melhor, né, os órgãos pélvicos ali. Mas tem muito mito, né? Se pensava, e tem gente que ainda fala muito sobre isso, de que isso seria a salvação da vida sexual da mulher e evitaria todos os casos de bexiga caída, de útero caído, e não é assim. A gente vê que tem pacientes que às vezes praticam exercícios pélvicos e mesmo assim, eventualmente tem problemas nessa área. Né? Em síntese, cada caso é um caso, né? É individualizar, né? Muito bem, acho que a gente vai passar de novo para os nossos patrocinadores, né? Vamos aos comerciais e já voltamos. Cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz.
pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia, atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. Estamos voltando com o nosso programa Viva Mais e queremos convidar você para acessar o nosso site www.programavivamais.com.br. Participe, mande perguntas, o que você achou, o que você acha que a gente deve perguntar mais, sugestões de pauta. Participe conosco. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Oscar Martins, que é cardiologista, o Dr. Carlos Alberto Salles Batista, e estamos falando sobre como ter mais qualidade de vida, como envelhecer com qualidade de vida. E uma das coisas que a gente falou bastante hoje, né, que é, sem dúvida nenhuma, fazer exercício físico e comer bem. Então, puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, tá, Luiz? Para a gente comer bem, uma das coisas que a gente tem que fazer é ter dentes, né? Eu acho que uma das coisas que tem acontecido bastante hoje em dia, que está bem moderno, claro que já tem 45 anos de fundação científica, mas que nunca se fez tanto no Brasil como se faz hoje em dia, são os implantes. Antigamente as pessoas usavam as próteses totais, né, as dentaduras. Os nossos pais, os nossos avós usaram muito a dentadura e isso tirava o paladar, né, tirava o gosto, sem dizer que a gente não conseguia mastigar bem, né? As pessoas não mastigavam bem com isso, ele dava 20% só da trituração, né, mastigatória. E hoje em dia as pessoas podem colocar os implantes, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, coloca os implantes em tecido ósseo e parafusa-se então uma prótese aqui nesses implantes. Então, para ver a diferença do tipo de prótese que se usa, olha a diferença do tamanho. Então, o palato fica liberado e essa prótese, ela fica firme, né? Ela fica parafusada. Então, eu trouxe uma aqui parafusada para vocês verem, ó, a prótese parafusada. Qual é a importância do palato liberado? Tu vai sentir o paladar, né? Que para o paciente isso é muito importante. E sem dúvida nenhuma, quando vai para a cirurgia, uma das coisas que inibe muito ao paciente, ela não tem mais que tirar a prótese, né? Uma das coisas que as pessoas mais falam, pô, eu quero ir para a cirurgia, eu não quero mais tirar minha prótese. Eu me inibe. Muitas vezes aconteceu, quando ia para a cirurgia, perdi uma dentadura no hospital, né? Isso acontece, é muito comum, né? Então a pessoa passa a comer bem. Claro que não podendo colocar os 4 implantes, ainda a gente pode colocar esse tipo de prótese que é abotoada, né? A gente coloca 2 implantes e tem um plugzinho aqui. Então se abotoa a prótese e ela fica abotoada, né? E
Existem várias outras coisas que se pode fazer. Então, na importância, existe a qualidade de vida de poder se fazer isso e muitas vezes, a grande maioria desses casos de colocar essa prótese parafusada se faz em 2 dias, né? Essa é a grande qualidade da cirurgia. Hoje em dia, o paciente chega desdentado, em 2 dias ele sai com a prótese parafusada, podendo comer bem. Na minha época de residência de cirurgia geral na Santa Casa, o pessoal era tão pobre que os caras roubavam a dentadura. É o tragicômico, né? Tu não pegou essa época, né? Pô, eles chegavam dizendo pra mim que tinham perdido, coitado, não sabia que eles tinham sido roubados. Uma coisa que era a enfermaria. Era o anestesista perguntar, os dentes são seus? Sim, são meus. E na hora que ia entubar, vai com a prótese. Mas eu lhe perguntei se os dentes eram seus. Não, é meu, eu comprei. É o tragicômico, mas pior que é verdade. Assim, eu tenho vários pacientes que a enfermaria de cirurgia geral é uma enfermaria com 20 leitos. E o cara dizia que o fulano tinha roubado a dentadura. Pô, que desgraça, né? Quer dizer, hoje em dia é impossível isso acontecer. Não, tem e o mais importante, isso é acessível a todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas isso deve ser uma coisa caríssima. Não é. Hoje em dia está acessível, todos os dentistas parcelam, facilitam. Então é uma coisa que as pessoas têm que buscar, né? Isso entra naquela parte de alimentação saudável, né, Ana? Sim, é o que a gente está falando, envelhecer com qualidade, não né? Pode poder se alimentar, comer bem, exatamente, mastigar bem. Se uma dava 20% de mastigação, a outra volta a dar o 100% de poder mastigar bem. Poder sentir o sabor, né, dos alimentos, né? Que deve ser uma coisa horrorosa. Tu mastigar e não saber o que está mastigando. Né? E eu que lido com pessoas com mais idade, né, como cardiologista, a gente diz para eles o seguinte, ó, cada debilidade, cada deficiência que vai aparecendo, vai tentando resolver, porque senão a qualidade de vida fica muito ruim. Um tem medo de operar catarata por não sei o quê, aí fica enxergando mal, não vê televisão, não lê. O outro não mexe nos dentes porque não sei o que tem medo, aí não consegue comer direito. Cada vez vai se limitando mais, né? Então tem que tentar ir resolvendo os problemas que vão aparecendo que forem passíveis de correção, né?